Ministério Evangelho de Poder, ministrações da Palavra de Deus com o missionário Miqueias Castrezi. Ministério que acredita na Palavra de Poder e na atualidade dos sinais sobrenaturais. Um mover profético e apostólico, liberando curas, milagres, libertação e avivamento verdadeiro. Ligue e agende agora mesmo em sua igreja, seminário e congressos cristãos. Saiba mais sobre o missionário Miqueias Castrezi no site www.miqueiascastrezi.com.br. Também pelo telefone 19 8836 2368 ou 8121 2610. Olha só, hoje eu quero falar para você e com você sobre aquele ditado que todo mundo diz por aí, né? Todo mundo diz que a voz do povo é a voz de Deus, aquele ditado, né? Vox populis, vox Deus, vox populi, vox Dio, né? É exatamente esse. Que traduzindo para o português vox é a voz do povo é a voz de Deus. E realmente, talvez você aprendeu a sua vida inteira que a voz do povo é a voz de Deus. E eu quero dizer para você que isso é uma mentira, exatamente, é uma falácia. Isso é uma mentira. A voz do povo não é a voz de Deus. E eu quero falar hoje para você acerca disso. Alguns pontos aqui. Eu vou usar como base um livreto justamente que leva esse nome. A voz do povo não é a voz de Deus. De um irmão. Ele foi apresentador de jornal durante 40 anos na vida secular desse irmão. Ele chama Fausto Rocha. Esse livreto, eu não sei, esse livreto já é antigo. Eu não conheço o ministério desse irmão, não o conheço. Não é da minha época, eu acho. Né? Mas aqui nesse livreto está dizendo que ele foi jornalista da TV durante 40 anos, apresentando vários telejornais em redes nacionais como o SBT. E esse livreto ele vai tratar justamente acerca desse tema. A voz do povo não é a voz de Deus. E eu achei muito interessante e eu quero trazer aqui para você ouvinte aqui do nosso programa, eu quero trazer para você esse conhecimento, que conhecer e falar da palavra de Deus nunca é demais. Aqui o livreto ele vai tratar sobre esse tema. Ele vai abordar 10 ou 9, deixa eu confirmar aqui. Ele vai abordar 10 pontos, exatamente, 10 pontos, dizendo através da palavra de Deus que a voz do povo não é a voz de Deus, né? Não é assim, o simples fato de dizer que não é a voz de Deus, a voz do povo, mas ele diz aqui, ele traz versículos da Bíblia e eu achei muito interessante. Eu quero falar acerca disso para você, porque eu sei que Deus vai iluminar as nossas mentes acerca dessa verdade que o mundo prega, mas que na verdade não é uma verdade, não é mesmo? Não é uma verdade bíblica. Vamos ouvir um louvor rapidinho, um louvor e já a gente volta. Tão especial, ele mudou a minha vida de uma forma sobrenatural. Eu conheci uma pessoa tão especial, ele mudou a minha vida de uma forma sobrenatural. Eu vivo a vida livre com Cristo. Eu vivo a vida cheia de alegria. Eu vivo a vida livre com Cristo. Eu vivo a vida cheia de alegria. Eu sou livre. Eu
agora é hora da Palavra do Dia. Então vamos lá, meu querido. Como eu disse para você, nós vamos aqui começar a falar um pouco, a mostrar para você através da palavra de Deus que a voz do povo não é a voz de Deus. Nós vamos seguir um livreto aqui escrito pelo irmão Fausto Rocha, como nós já dissemos. E o primeiro ponto que ele coloca aqui, ele diz assim: a voz do povo diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Toda religião é boa. E a voz de Deus, ela diz assim: que religião não salva, que a igreja não salva, que o pastor não salva, que um missionário, um evangelista também não salva, mas só Jesus Cristo salva. Olha que glória! Romanos 1, capítulo 1, verso 16, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Então a gente vê aqui que não é todos os caminhos que levam a Deus, não. Aquele caminho que traz salvação para mim e para a sua vida é o evangelho de Jesus Cristo. Não é outro evangelho, não é evangelho segundo Allan Kardec, não é o evangelho segundo o Buda, não é o evangelho segundo João, Maria, Pedro, Bartolomeu. Não, o único evangelho que salva, o único evangelho que é o poder de Deus para a salvação é o evangelho de Cristo, evangelho de Jesus Cristo. Não há outro caminho a não ser o evangelho de Jesus Cristo que salva, que cura, que batiza e que liberta eu e você. Por isso que o povo diz que todos os caminhos levam a Deus, que toda religião é boa. Não, meu querido. A religião, ela afasta você de Deus. Entenda uma coisa: a religião afasta você de Deus. Eu estou usando aqui esse livreto, mas Deus está me mostrando o que falar para você aqui. Eu só estou lendo e usando o livreto como um norte, uma ideia, mas Jesus quer dizer isso para você. Outro versículo aqui que nós podemos apontar para refutar a ideia de que todos os caminhos levam a Deus é o seguinte: João, capítulo de número 3 e o verso de número 16, diz assim: porque Deus, olha, está frisando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Quem? Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, não é outra pessoa a não ser Jesus Cristo que garante o caminho, a porta. Jesus disse isso em João, Evangelho segundo João. Jesus diz isso, que Ele é a porta para as ovelhas. Ele é a porta, e aqueles que vêm antes e vêm depois são salteadores, são bandidos, são mercenários. Então, é só através de Jesus, porque Deus deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele, ou seja, todo aquele não exclui ninguém. Na verdade, inclui todos nós. Todos nós estamos incluídos nesse versículo, para que todo aquele, não é para que alguns, não é que para apenas uma parte, não, mas para que todo aquele que nele crê, crê em quem? Crê em quem? Em Jesus Cristo, não é em outra coisa, a não ser Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Então não é todo o caminho que leva a Deus, mas qual é o caminho que leva a Deus? Jesus. E se não é pregado Jesus, e se
seguido o caminho que Jesus orienta, nada adianta. Então a voz do povo aí não é a voz de Deus. Outro versículo aqui, esse é o versículo chave, né? Falando sobre caminho. Diz assim, João capítulo 14, verso número 6. Respondeu Jesus assim, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dando aí para você, para mim e para todos nós a direção mais certa, mais centrada de toda a face humana, que é segui-lo, que é seguir o Senhor Jeová, o Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Caminho para quê? Caminho para a salvação, caminho para a libertação, caminho para o milagre, caminho para a cura. Jesus é o caminho de todas as coisas. Somente Jesus e nada mais. Nenhuma outra porta é melhor do que Jesus. Nenhuma outra porta, nenhuma religião vai ligar a Deus a não ser Jesus Cristo. A palavra religião, na verdade, ela tem um sentido de religar a Deus, né? Religar o homem a Deus. Mas escuta, o único que traz o conhecimento da verdade, o único que traz o conhecimento da verdade é Cristo Jesus. Nada mais. O único caminho que leva a Deus verdadeiramente é Jesus Cristo. Entenda isso. Então eu vou repetir. Primeiro ponto, a voz do povo diz assim: todos os caminhos levam a Deus e toda religião é boa. Mas a Bíblia nos mostra exatamente o contrário, que o único caminho que leva a Deus, a única direção que leva a Deus, o único poder para a salvação do homem, o único poder para a libertação do homem, o único poder para a cura do homem, para a transformação do homem, para a regeneração do homem, o único poder é Jesus Cristo. O caminho único que você encontra esse poder é chamado de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está esperando que você abra a porta do teu coração. Jesus Cristo está esperando que você abra a porta da sua vida para que Ele possa fazer morada, para que Ele possa fazer maravilhas na sua vida. Então, Deus. Vamos para o segundo? O segundo ponto aonde o povo diz uma coisa que não é o seguinte. O povo diz assim, a voz do povo diz que eu sou bom, nunca matei, nunca roubei. E agora eu quero apresentar para você algumas verdades bíblicas aqui para você ver que essa ideia de que só porque você é bom ou bonzinho não te garante salvação. Vamos lá. Marcos capítulo de número 10 e o verso de número 18 diz assim: ninguém é bom senão um só, que é chamado Deus. Eu vou ler novamente para você. Ninguém é bom a não ser um só, que é chamado Deus. Romanos 3, versículo 10. Não há um justo, nenhum sequer. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Olha que forte essa palavra. Romanos 3, capítulo de número 23. Aliás, Romanos capítulo de número 3 e o verso 23. Olha só, aí está o segredo. Porque todos pecaram. Todos. Não exclui ninguém. Muito pelo contrário, inclui eu e você. Porque todos pecaram e destituídos, ou em algumas versões, e separados estão da glória de Deus. O pecado faz separação. Olha só que forte. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Mais um versículo para você, vamos lá. 1 João 1, 7. Diz assim: mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Da mesma forma em que a Bíblia diz que todos estamos separados por causa do pecado, a mesma Bíblia nos apresenta que o sangue de Jesus
vertido naquela cruz, aspergido naquela cruz. Aquele sangue, ele nos purifica de todo pecado. E esse sangue é que abre as portas. Esse sangue é que abre as portas para nós experimentarmos a glória de Deus, a liberdade que Deus nos dá. Não é porque você é bom, não é porque você é socialmente e politicamente correto, é que vai fazer com que você experimente a glória de Deus. Muito pelo contrário, é bom que nós sejamos pessoas amáveis, pessoas boas, mas não é a nossa bondade, não é a ideia de obras. A tua obra não vai garantir nada para você. A tua obra, simplesmente por fazer algo, apenas por fazer, não garante para mim e para você absolutamente nada, porque a salvação de Deus é devido a uma coisa chamada graça. A graça realmente que é de graça para mim e para você. Então, a ideia de que o fato de que nós somos bons, o fato de que nós nunca matamos ninguém, nós nunca roubamos ninguém, o fato de que isso nos garante um caminho para o céu, nos garante um caminho para a salvação, isso é mentira. O povo diz isso, mas a palavra de Deus diz que todos nós pecamos, que não existe ninguém na face da terra que seja justo, mas o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, ele nos justifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Como diz em 1 João 1,7. Você pode abrir a tua Bíblia e ler. Então, meu querido, não é pelo seu mérito, não é pelas suas obras boas que você vai encontrar Deus, mas é pelos méritos de Jesus que nos faz ser pessoas salvas. Você precisa aceitar que Jesus morreu, ressuscitou e veio para te salvar. Quando você aceita essa ideia, quando você entende essa ideia, você passa a ter a certeza absoluta, você passa a ter a convicção absoluta de que Deus é Deus. Em João capítulo 3, número 36, diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Jesus é o Filho de Deus. O Espírito Santo está aqui hoje na terra para nos convencer do pecado. Mas Jesus é o Filho de Deus. Se o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Jesus é aquele que veio para morrer, para levar sobre ele toda a enfermidade, todo o pecado. Jesus levou sobre ele. Pensa na sua mente agora. Todos os pecados e toda a maldição estava sobre ele. A Bíblia diz que Jesus se fez maldito para que nós sejamos salvos. Jesus pegou aquilo que era maldição para você, aquela maldição que aí está tentando reinar na sua vida. Jesus pega essa maldição, leva sobre ele. Jesus pega essa enfermidade, porque nós já estamos curados, nós já estamos salvos, apesar de que, aliás, nós já estamos sarados, apesar de que você possa não estar vivendo a manifestação da cura, mas já existe uma palavra profética liberada sobre as nossas vidas, de que Jesus levou sobre ele todas, não é uma ou outra, todas as enfermidades. Então não é pelo seu mérito, não é por aquilo que você faz de melhor, não é pelo seu dinheiro que você ajuda os pobres, ou você ajuda aqueles que precisam, os necessitados, sejam do que for. Não é por causa que você faz isso que você garante lá no céu o seu lugar com Deus. Não, muito pelo contrário. É pela salvação de graça. É por aquilo que você entende e tem a convicção de que Deus deve passar a ser o Salvador da sua vida. Quando você entende isso, quando você aceita isso, é que você realmente se torna salvo. Sem essa graça de Deus, o que seria de mim, de você? Sabe o que seria de mim, de você?
absolutamente nada. Agora nós vamos falar aqui do terceiro ponto desse ditado, né? O ditado, a voz do povo é a voz de Deus, mas nós vamos refutar isso através dessa palavra. O terceiro ponto diz assim: a voz do povo diz: ah, mas eu pratico as boas obras. A voz de Deus, ela responde assim pela palavra de Deus. Escuta só. 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso 9, diz assim: o Evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu santo propósito e graça, nos qual foi dada em Cristo Jesus. Gálatas 2,16 diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Efésios 2, capítulo 2, verso 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se vanglorie. Romanos, capítulo de número 2, versos 6 e 7, diz assim: Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, dará a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mateus, capítulo 5, verso 12. Jesus, no Sermão da Montanha ou do Monte, dependendo como está na sua Bíblia, diz assim: regozijai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. Meu querido, entenda uma coisa: não é apenas o fato de fazer alguma coisa que nos garante, nós falamos agora, não é o fato apenas de fazer alguma coisa que nos garante salvação. Não é o fato das nossas obras. Muitas vezes nós usamos as coisas, nós fazemos coisas para justificar aquilo que nós não somos, para justificar, para apagar a ideia de que nós não somos o que Deus quer que nós sejamos. Então nós queremos fazer coisas para ofuscar, para que nós mudemos o foco. Deus está vendo isso. Não adianta você fazer algo para tentar se esconder de Deus ou para tentar justificar a sua vida de alguma coisa. Não é assim que funciona. Mas ao mesmo tempo você leu aqui que Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Nós lemos que primeiro o Evangelho é o poder de Deus que nos salvou. O Evangelho, através da pessoa de Jesus Cristo, que nos salvou, não através das obras do homem. Nós lemos também que o homem não é justificado pelas obras, e sim pela fé no Pai, aliás, no Filho de Jesus Cristo. Nós lemos que pela graça nós somos salvos, mas nós lemos depois aqui 2 versículos que diz que nós seremos recompensados através das obras. E que Jesus disse: alegrai-vos, se alegrem, porque grande é o vosso galardão por aquilo que vocês fizerem. Isso é uma coisa confusa? Não. Sabe por quê? Porque obra em si, a obra só ela realmente, só o fato de você fazer algo, não garante nada com Deus. Não te garante nada, absolutamente nada com Deus. Mas as obras, elas refletem, escute, elas refletem a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você é salvo, quando você entende que é salvo e tem fé na pessoa de Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o próprio Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o próprio Espírito Santo faz com que nós agimos e manifestamos a nossa fé através das obras. É como você olhar num espelho
e ver o seu reflexo. A obra é o reflexo daquele que tem a salvação, daquele que é Nagasahasori, Kamanto Yasuri Rai. As obras é reflexo daquele que é salvo por Cristo Jesus. Se você é salvo e tem fé na pessoa de Cristo Jesus, você vai refletir o amor de Deus, você vai refletir a presença poderosa de Deus na sua vida. E como reflete a presença poderosa de Deus na sua vida? É você agindo em nome de Jesus Cristo. É você cuidando do órfão, é cuidando da viúva, é cuidando do estrangeiro. É você cuidando daquele que é necessitado. É você cuidando daquele que é preciso ser cuidado. As obras, elas não garantem nada no quesito salvação. As obras, elas podem te garantir o que nós chamamos de galardão. É como se fosse um fruto, é como se fosse um pagamento do nosso trabalho na terra. O galardão é como se fosse um pagamento no céu do nosso trabalho na terra. Mas esse pagamento, ele só vai ser feito se você estiver no céu. E para você estar no céu, é preciso que você seja salvo. E para você ser salvo, não é pelas suas obras. Não é o quanto de dinheiro você deu para um pobre ou para um necessitado. Não é isso que leva você para o céu. O que leva você para o céu é a salvação. Então não se esqueça, meu querido. O mundo diz, a voz do povo diz, né? Ah, mas eu pratico boas obras. Mas Deus diz que não é as obras. O homem é justificado pela fé no Filho de Deus e não pelas obras que faz. O homem é justificado pela fé em Jesus Cristo. Eu vou repetir e deixar esse versículo aqui para você não esquecer. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. E Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. O quarto ponto, aonde nós podemos refutar, nós podemos dizer que a voz do povo não é a voz de Deus, é o seguinte: a voz do povo diz assim, abre aspas, eu volto em várias vidas para fazer o bem. Fecha aspas. Meu querido, a voz de Deus ela é muito contrária com relação a essa ideia que o mundo, que a visão do mundo tem. Olha só o que diz em Jó, capítulo de número 7 e o verso de número 9, diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, assim é aquele que desce à sepultura e jamais tornará a subir novamente. Hebreus, capítulo 9, verso de número 27, diz assim: assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Romanos 6:23. Eu estou falando todos os versículos e depois a gente vai tratar sobre isso. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 8:1 e 2. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, aleluia, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Deuteronômio 18, 10 e 12, de 10 a 12. Não haja no teu meio nenhum adivinhador, nenhum prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina tudo aquele que faz essas coisas. Meu querido,
não há nenhuma citação bíblica, não há nenhum ponto bíblico, não há nenhum versículo bíblico, segundo o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus, não há nenhum ponto na Bíblia que pode manter e sustentar a ideia de que nós voltamos em outra vida, como muitas pessoas acreditam. Nós lemos aqui Jó 7:9, 1 João e Hebreus 9:27, que ao homem está ordenado. O homem só tem uma chance de escolha. Nós temos que escolher o melhor dessa terra aqui. Enquanto nós temos vida, Deus nos deu a vida para ter um relacionamento com Ele. Entenda, Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é relação. Jesus quer ter um relacionamento comigo. Jesus quer ter um relacionamento com você. Por isso que é nessa vida que nós precisamos decidir. É por isso que é nessa vida que nós precisamos escolher qual é o caminho que nós queremos traçar na nossa eternidade. Escute, olha só. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. E depois disso vem o juízo. Vem o juízo de Deus. Mas é nessa vida que nós temos a chance de ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que todos nós, eu, você, todos nós estamos separados, estamos destituídos. Nós fomos destituídos de Deus por causa de uma coisa, por causa do famigerado pecado. Por isso que a Bíblia diz que o pagamento do pecado, ou seja, se você pecar e continuar pecando e não confessar o pecado, não abandonar o pecado, o salário, ou seja, o pagamento do salário, o pagamento do pecado é a morte. Mas ao mesmo tempo, Paulo escreve aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Porém, Deus dá vida gratuita, Deus dá vida eterna gratuita. Jesus já pagou. Jesus já pagou o meu pecado, a minha cédula, a cédula que era contra, o pagamento que era contra nós. Jesus já pagou isso. Porém, nós precisamos confessar os pecados. Nós precisamos ir até Ele, nós precisamos ir até Jesus, confessar os pecados. Lamantura sarra surikamantarai, orebeheva serikebasuriha, lebrevakarmanto yasou. Estou sentindo uma unção forte, maravilhosa de Deus aqui. Deus está falando com você, Deus está falando comigo, que nós não temos outra escolha senão decidir o que queremos, decidir para onde vamos na eternidade aqui nessa terra. Muitas pessoas, você pode procurar pela internet, nos vídeos, muitas pessoas já tiveram e continuam tendo experiências com Deus, experiências sobrenaturais. Eu mesmo já tive algumas experiências de Deus me levar ao céu, me levar ao inferno. Talvez você não acredite, mas isso acontece porque Deus quer e ponto final. Muitas pessoas têm tido essa experiência de Deus arrebatar o espírito, levar ao céu, levar ao inferno. Não é reencarnação. Escuta, reencarnação não existe. O homem não volta em outra vida. O homem não volta de outro jeito. Tudo que você tiver que decidir, para onde você vai, é agora. É nessa hora. Escuta, Jesus disse assim para o ladrão lá naquela cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. O ladrão fazia o mal e não fazia o bem. Mas o ladrão, escute, o ladrão reconheceu que era pecador, ele se arrependeu, pediu perdão para a pessoa certa. Ele não pediu perdão para o outro ladrão que estava lá. Ele pediu perdão para Deus, só para Deus. Só Deus pode perdoar os pecados. E quando o ladrão fez exatamente isso, ele foi salvo instantaneamente. E Jesus disse isso para ele: hoje mesmo, não é amanhã, hoje mesmo estarás comigo lá no paraíso. Jesus, meu irmão, é Deus. Ele sempre esteve ao lado do Pai, entenda. Desde que o mundo é mundo, ele sempre esteve ao lado do Pai. Sempre esteve ao lado do Pai. Nós, como os cristãos, amamos as pessoas que pensam de outra forma. Amamos as pessoas que buscam
em cartomantes, buscam encantadores, buscam mágicos, buscam aqueles que dizem consultar os mortos. Nós amamos esse tipo de pessoa, mas esse tipo de pessoa está errando, esse tipo de pessoa está de forma errada perante a palavra de Deus. A Bíblia diz isso, nós lemos aqui: não haja no meio de vós ninguém que adivinhe, ninguém que seja feiticeiro, que trabalhe com encantamento. Isso Deus abomina. Escute, Deus abomina, Deus odeia esse tipo de coisa. Por quê? Porque nós não voltamos em outra vida. Nós não podemos, o homem não tem a capacidade para falar com alguém que já morreu. O homem não tem essa capacidade. São demônios, escute, são demônios que enganam as pessoas, vindo através de espíritos. Paulo escreve que até mesmo Satanás vem em forma de anjo de luz, trazendo uma falsa esperança, trazendo uma falsa ideia de que o seu antepassado, ou que o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu filho que faleceu está falando com você. Isso não existe, meu querido. Entenda, a voz do povo diz que nós voltamos em várias vidas para fazer o bem. Não. O tempo de você fazer o bem, o tempo de você o tempo de você fazer o bem, de refletir o bem, o tempo de você manifestar as obras de Deus pela sua fé é agora. Você que está aí vivo me ouvindo, você está me ouvindo porque você não morreu, você tem esperança. O fato de você ouvir a palavra de Deus é porque Deus resolveu acreditar em você, Deus resolveu dar esperança para você, mas você precisa fazer igual o ladrão da cruz, você precisa ir até Jesus. Você não pode buscar outras fontes a não ser Jesus Cristo Todo-Poderoso. Não é Maria, não é Sebastião, não é João, não é espíritos que dizem voltar, não é nada disso. Não é absolutamente nada disso que faz com que você seja salvo. É você ir na fonte. Refutamos a ideia da teoria da reencarnação. Não existe. O único Salvador é Jesus Cristo de Nazaré, porque a Bíblia diz em Romanos 3,10 que não há um justo sequer a não ser Deus. Só esse Deus é quem pôde nos libertar. Só esse Deus é quem pôde trazer vida e esperança para mim e para você. Você tem que aceitar que Deus já fez isso para você. Você tem que ir até Ele. Escute só. No livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia, no capítulo de número 22 e o verso de número 18, diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. É João que está escrevendo, o apóstolo João que está escrevendo Apocalipse. Então ele diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro. Não acrescente. Nenhum espírito passado volta para dar recado. Nenhum espírito passado volta para dizer como é do outro lado. O único espírito, o Espírito Santo, é o único que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É esse espírito. Somente esse espírito que nos convence. Só esse espírito que nos convence de todo pecado, de todo juízo e de toda justiça. Ouça esse espírito maravilhoso, que é o Espírito Santo de Deus. Vamos lá, nós não podemos parar aqui de refutar aquilo que o povo diz ser a voz de Deus, né? Não. A voz do povo não é a voz de Deus. Vamos lá para o quinto ponto em que o povo diz assim. A voz do povo diz, abre aspas, eu passo pelo purgatório e depois eu vou para o céu. Fecha aspas. A voz de Deus diz assim, olha só, nós acabamos de falar sobre o ladrão da cruz, né? Jesus disse o que para aquele ladrão? Jesus disse assim, hoje mesmo. Ele não disse que daqui a um tempo. Jesus não disse que após passar pelo purgatório. Jesus não disse que ele precisaria chegar no céu, passar por um momento de purgar, de eliminar através de rezas, através de pagamentos, né? Jesus não disse nada disso. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso está em Lucas capítulo 23 e verso 43.
Jesus, quando ele diz isso, ele elimina completamente, ele tira a ideia de qualquer local, momento, passo de purgatório, né? O purgatório, o mundo diz que seria um lugar entre a morte e o destino final do homem, né? Ou seja, o céu ou o inferno. Entre o céu e o inferno, o homem passaria por um purgatório. Meu irmão, isso é inverdade, isso não é uma verdade. Isso foi uma doutrina, né? A chamada doutrina do purgatório, que foi acrescentada pela religião dominante. Escute, pela religião dominante, lá no ano de 593 depois de Cristo, tá certo? Por quê? A ideia de purgar, a ideia de eliminar, essa ideia, a doutrina do purgatório, é uma ideia totalmente errônea, totalmente fora do contexto bíblico. Não existe base, não existe base bíblica alguma para que nós venhamos acreditar que existe um lugar chamado purgatório, não é mesmo? É justamente isso que Satanás faz no mundo. É justamente isso que Satanás lança nas mentes das pessoas para dizer o quê? Você pode viver uma desgraça, porque lá no purgatório você resolve, né? Lá no purgatório você é flagelado, você passa por uma série de castigos, você passa por uma série de opressões, e depois você vai para o céu do mesmo jeito. É a questão do jeitinho brasileiro, né? Nós que somos brasileiros, nós dizemos, tudo dá um jeitinho. Com Deus não é assim. Com Deus o jeito é agora. Com Deus é agora, meu irmão. Você precisa decidir agora. Deus ama. Deus tem amor pelas nossas vidas. Deus está falando isso conosco, sobre esses pontos, para que nós venhamos ser filhos de Deus, para que o amor dele, acima de tudo isso, acima de qualquer ideia do povo, Deus nos ama e Deus nos quer livres. Deus nos quer verdadeiramente livres. Por isso que a Bíblia é clara em contradizer em essas ideias populares. A Bíblia é clara em dizer que a voz do povo não é a voz de Deus. Entenda, eu vou ler aqui para você, olha só. Abre aspas. Porque vais à casa eterna, que o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12, 5 a 7. Você pode ler esse contexto depois. Nós somos um espírito, entenda. A visão humana diz que nós somos um corpo, que temos uma alma e possuímos um espírito. Não, nós somos um espírito, que possuímos uma alma e que habitamos, que moramos num corpo que Deus nos deu. Moramos no templo do Espírito. Entenda isso. Nós temos o corpo como templo do nosso Espírito e templo do Espírito Santo de Deus. Paulo escreve isso. Não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo? Então, nós precisamos pensar, nós precisamos entender que o que de fato nós temos que guardar é o nosso espírito e a nossa alma, porque o pó, o corpo, ele vai voltar para o pó, ele vai voltar para a terra. Jesus nos fez de barro, o Senhor nos fez de barro, soprou sobre a narina de Adão e o fez alma vivente. Gênesis 2, capítulo 7, você pode... Gênesis capítulo 2, versículo 7, você pode verificar isso lá. Quando o Senhor sopra sobre Adão, aí ele se torna um homem vivente. Ou seja, o Espírito vai voltar para onde veio. Por que nós sentimos saudades de Deus? Porque nós viemos de Deus. Nós sentimos saudades de Deus. Nós sentimos vontade de ter um contato sobrenatural, porque nós viemos. O nosso espírito é sobrenatural. Não habita nessa naturaleza humana. Mas aí vem Satanás, que também é sobrenatural. E ele vem colocando coisas para nos afastar de Deus e atrair a gente para próximo dele. Então a ideia de purgatório, entenda, não existe, meu querido. Eu quero ler mais um versículo para você, diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo. Mais um versículo para você. Mateus 22, 29. Respondeu Jesus assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E João, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O amor de Deus é verdade, Jesus é a verdade. Mas, no dia do juízo, se você não optar hoje pela verdade, no dia do juízo, se você não optar hoje por essa verdade, não existirá purgatório, você não vai voltar em outra vida. Não, você precisa decidir agora. Você precisa decidir agora. Amém, meu querido? Vamos para o próximo ponto? O próximo ponto é o ponto de número 6. A voz do povo diz assim: coitado de Jesus, eles o mataram. E olhe, se ele voltasse, eles o matariam outra vez. Mas a voz de Deus diz assim: Jesus não é coitado, ele veio para morrer. Você sabia disso? Jesus, ele veio unicamente para morrer. Jesus nasceu, viveu, teve o seu ministério na terra durante 3 anos e meio aproximadamente, mas o ministério dele veio para morrer. O ministério dele era para morrer por mim e por você, porque somente a morte de um justo, somente a morte daquele que não conheceu o pecado, o profeta Isaías diz isso, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por mim e por você. Aquele que não existia maldição sobre ele se fez maldito por mim e por você. Então a ideia de que Jesus é um coitado, de que a morte venceu Jesus, não acredite nisso. O povo diz isso, mas Jesus não veio a não ser para outra coisa, a não ser morrer. Jesus veio para morrer. Ele que se entregou à morte, é ele que ele mesmo anunciou que ia morrer. Por quê? Quando ele morre, eu e você, olha que maravilha, quando ele morre, eu e você ganhamos a vida eterna através da graça. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele mesmo deu. Escute, ninguém tirou a vida de Jesus, ele mesmo deu a vida dele para resgatar muitos. Entenda, para que a semente possa frutificar, ela tem que morrer, não é mesmo? Para que a semente possa frutificar, ela tem que morrer. Jesus morreu para gerar vida em mim e em você. E daqui em breve, há pouco tempo, porque nós já percebemos a volta, sinais da volta de Jesus, daqui a pouco tempo ele volta para buscar em glória a igreja. Aí a segunda volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, ele vem com os anjos para resgatar a igreja. Por isso que você está ouvindo isso, porque ele quer que você suba com ele para o céu. Por isso que ele está permitindo você ouvir isso, para que você creia no poder e refute toda a mentira que o mundo diz. Vamos lá, vamos ler alguns versículos que vai refutar essa ideia que Jesus é um coitadinho, que Jesus foi uma vítima. Escute só. João, capítulo 19, verso 10 e 11, diz assim: Disse Pilatos: não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Pilatos ali estava falando com Jesus. Respondeu Jesus assim: nenhum poder teria contra mim se de cima não te fosse dado. Olha que maravilha, Jesus está dizendo assim: você acha, Pilatos, que você é o Todo-Poderoso? Você acha que eu estou aqui? Escute, Jesus está falando isso, olha que lindo. Você acha que eu estou aqui porque os seus soldados estão me prendendo? Se você ler o capítulo 18 de João, você vai entender, meu irmão, que quando os soldados foram prender Jesus no Getsêmani, a Bíblia diz que Jesus não permitiria nenhum dos discípulos serem machucados. E quando os soldados chegaram lá perguntando quem era Jesus o Nazareno, quando os soldados perguntaram isso, Jesus disse assim: eu sou. A Bíblia diz que todos os soldados caíram com a palavra do eu sou de Deus.
Entenda a profundeza disso. Quando uma palavra sai de Deus, quando uma palavra sai de Deus, existe uma atmosfera espiritual diferente. A atmosfera, a geografia do lugar muda. Quando aquela palavra de Jesus dizendo, eu sou, quando aquela palavra toca aqueles soldados, nenhum deles conseguem ficar de pé. Eu aproveito e já digo para você que é cristão e não acredita que o poder de Deus pode derrubar você no chão, eu estou comprovando na Bíblia para você que o que você está pensando é mentira. Jesus pode sim derrubar você no chão. O poder da palavra dele, muda a atmosfera. E não tem um que resiste, não tem um que possa ficar em pé diante do poder genuíno de Deus. Por isso que as pessoas, quando são ministradas, quando recebem oração, caem no chão, porque o poder de Deus invade, o fogo de Deus queima a vida dela. E quando o fogo de Deus queima a vida de alguém, você não para de pé. Esses soldados experimentaram isso. Eles não ficaram de pé. Jesus se deu a ele. Jesus podia pedir ao Pai que enviasse um anjo. A Bíblia diz que um anjo matou 185 mil soldados assírios. O profeta Isaías escreve isso. 185 mil soldados foram mortos com um anjo de Deus. Um anjo. Se um anjo faz esse estrago todo, e Jesus? Jesus não é coitado. Jesus se deu para ser morto, para glorificar o nome do Pai e para nos salvar, para nos dar graça, para nos dar vida eterna. Vamos lá, vamos continuar aqui em mais um versículo. João 10, 17, 18 diz assim: palavras de Jesus, isso. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou ela. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Jesus não está falando de reencarnação. Escuta, Jesus está falando de ressurreição. Reencarnação não existe. A Bíblia não tem base para isso. Nós já falamos aqui, o ponto número 4, né, que nós falamos, Hebreus 9, 27, que aos homens cada um morreu uma vez só. Jesus não está falando de reencarnação. Jesus não está falando de morrer e voltar em outro corpo, de morrer e voltar como uma borboleta, morrer e voltar como um cachorro. Não. Jesus está falando de ressurreição. Morreu, Jesus é o único. Aliás, Jesus e mais outras pessoas foram ressurretas. Eutico morreu, Paulo foi lá e orou e ele voltou para o mesmo corpo. Ele não voltou de uma outra forma. Ele voltou ressurreto. Quantas pessoas não têm experiência pós-mortem hoje e volta para o mesmo corpo? É ressurreição. Jesus tem o poder da ressurreição. Entenda, absorva esse poder de ressurreição. Jesus nos tirou do espírito da morte, do pecado, e nos trouxe para o espírito da vida, como nós já lemos aqui, como nós falamos no programa hoje. Vamos continuar aqui. Mateus, capítulo de número 20, e o verso de número 28, diz assim: Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então a ideia de que Jesus é coitado, meu irmão, isso é uma ideia para boi dormir. Isso é uma ideia que o povo tem por causa que a religião implantou essa ideia. Não. Jesus veio para nos dar vida. Jesus veio para nos dar vida. E para que nós tenhamos vida, Ele morreu e Ele ressuscitou para que a morte e o inferno visse. E agora Jesus tem na mão dele a chave da morte e a chave do inferno. Jesus pode dar e tirar a vida. Tudo, absolutamente tudo, tem o controle de Deus. Absolutamente tudo tem o controle de Deus. Absolutamente. Então, meu irmão, não acredite
de que Jesus é um coitado e que ele foi morto pelos homens porque não teve poder. Muito pelo contrário, ele deu a vida dele. Ele deixou a morte matá-lo para depois triunfar sobre a morte. Ele morreu e ressuscitou para mostrar que ele tem o poder acima de todo o poder que Satanás pode dizer que tem. Ele tem todo o poder, meu irmão. Em nome de Jesus, creia nesse Deus que tem todo o poder. Oh, aleluia! Vamos agora para o ponto de número 7, né? O ponto de número 7 diz assim, abre aspas, a voz do povo diz assim, abre aspas, vou pedir perdão ao líder da minha igreja, ele vai me mandar repetir umas rezas e assim eu estarei com as contas acertadas com Deus, fecha aspas. É engraçado, né? Meu irmão, nós temos mais medo das pessoas, do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão mandar nós fazermos, do que nós temos medo do juízo. Nós temos temor, mais medo das pessoas do que temor, do que Deus de fato está se importando com o que nós estamos fazendo. Olha, Deus, Ele quer que você se converta, que você vá para um caminho de bênção. Para isso, você precisa escolher, você precisa ter uma escolha, você precisa escolher mudar de vida. E não apenas repetir uma coisa, dizendo que aquilo vai tirar você desse erro. Não, porque repetir, de fato, não deixa você livre. Repetir alguma coisa, fazer alguma coisa religiosamente, pagar promessa, subir a escada de joelho, dar 3 pulinhos, sei lá qual é o tipo de coisa que você aprendeu que tire esse pecado, tire o erro, né, e perdoe. Não, isso não adianta. Sozinho você não vai conseguir, você precisa se humilhar diante de Deus com as suas próprias palavras. Você não precisa ter uma reza, você não precisa repetir, rezar é repetir. Você não precisa repetir palavras para pedir para Deus te perdoar. Você pode, até mesmo num suspiro. Você já prestou atenção que muitas vezes você faz assim, e você disse muito mais do que tudo aquilo que você repetiu? Tudo aquilo que você aprendeu como religião, muitas vezes o seu suspiro disse muito mais do que tudo isso. Deus só pode te dar poder e unção se você vencer esse pecado que é difícil de largar. Mas você só vence esse pecado se você de fato entender que você precisa ser livre. O que é liberdade? Liberdade é quando você entende que aquilo que te dominava não pode te dominar mais. Se o sexo te dominava, o sexo ilícito, fora ou dentro do casamento, se aquilo te domina, você está preso. Se a mentira te domina, você ainda está preso. Se o egoísmo, se o orgulho te domina, ainda você está preso. Você precisa entender que liberdade, liberdade é quando você entende, quando você abre mão de estar preso por essas coisas. Então não é você ir até o seu pastor, até o padre, até ao líder do centro espírita, fazer uma mandinga, ou ir na igreja atrás do padre e repetir uma reza, ou ir numa igreja evangélica e fazer algo que o pastor mandou fazer. Sim, o pastor orienta, mas em cima da palavra de Deus. Escute, meu irmão, somente a graça de Jesus, somente o seu arrependimento, vai fazer com que você viva o melhor de Deus. Somente o teu arrependimento faz com que você viva o melhor de Deus. Olha só o que diz em Daniel 9:9. Ao Senhor nosso Deus pertence toda a misericórdia e todo o perdão. 2 Crônicas 7, de 12 a 14. Vou ler algumas partes assim. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter, ou seja, se arrepender dos seus maus caminhos, então aí sim eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Deus perdoa pecado e Deus sara a terra. Terra é pó. Nós viemos do pó. Deus sara a nossa alma. Deus sara nosso corpo. Labra revá, mantura, raséria, vassúria. Meu querido, entenda. Deus quer mudar a sua vida.
Olha que maravilhoso esse versículo, Provérbios 28:13. Aquele que encobre, que esconde as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, abandona, encontrará misericórdia. Meu querido, confesse o teu pecado, não com uma religiosidade, mas confesse o teu pecado, rasga o teu coração a Deus, e aí sim, Ele vai te ouvir, Ele vai perdoar os teus pecados, Ele vai sarar a tua terra, e Ele estará com os olhos e com os ouvidos atentos, com os olhos abertos e os ouvidos atentos. Segunda Crônica 7:15. Os olhos abertos e os ouvidos atentos a toda oração, não toda reza, não toda mandinga, não toda religiosidade, mas a toda oração que se faz naquele lugar. Agora nós estamos no 8º ponto. O 8º ponto que o povo diz ser a voz de Deus é assim, abre aspas, então eu vou pedir para o meu santo, fecha aspas. A voz do povo diz isso, mas a voz de Deus, ela diz totalmente ao contrário disso. Olha só, em 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 16, diz assim, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Você, meu irmão, tem que ser santo. Mas vamos entender qual é o nível de santidade, o porquê que está escrito que nós precisamos ser santos. Vamos continuar lendo agora Êxodo, onde fala dos 10 mandamentos, né? As tábuas que Moisés escreveu, aliás, que Deus escreveu para Moisés que Deus escreveu e deu para Moisés. Êxodo 20, capítulo 4 e Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5, diz assim: não fará para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso. Fecha aspas. Olha só, não fará para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, ou seja, não há imagem semelhante a anjo, semelhante a Deus, a Jesus. Não faça imagem assim, semelhante a anjo. Não cultue, não tenha isso na sua casa. Não tenha isso. Imagem semelhante ao que há em cima nos céus. Ou seja, Deus, Jesus e os anjos. Nem embaixo na terra. Ou seja, não faça imagens de homens. Não adore os bezerros de ouro. Não adore imagens de homens, de ciclano, de fulano, de João, de Maria. A Bíblia está dizendo isso. Êxodo 20, capítulo 20, verso 4 e 5. Continuando aqui, nem nas águas embaixo da terra. Ou seja, não adore Iemanjá. Não adore o Deus do mar. Não adore nada. Não adore nada a não ser o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não tire a santidade que é a única e exclusiva de Deus e não coloque nas outras coisas, nas outras pessoas que não são santos. Vamos continuar lendo para a gente entender o contexto todo. 1 Timóteo 2:5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre os homens, que é o chamado Jesus Cristo. O que é santo? A palavra santo, ela quer dizer que uma pessoa é separada, uma pessoa é específica, que uma pessoa é separado, ou uma pessoa ou alguma coisa santificada é separado para o serviço de Deus, para o ministério. Mas, meu irmão, nenhum santo, ou seja, nós somos santos, nós precisamos buscar a santidade. Escuta, nós somos santificados pela palavra. Jesus fala que a palavra que Ele tem nos dado já está nos limpando, já nos limpa. Então, nós temos que entender que nenhum santo deseja, tem a vontade e nem pode tomar o lugar de santo que é Jesus, porque é o único meio de chegarmos a Deus, é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós já falamos isso no outro programa.
não há sequer nenhum tipo de santo que leve você a Deus. Não há nenhum tipo de mediador, ou seja, de alguém, de caminho que leve você a Jesus, a não ser o único santo chamado Jesus Cristo. O sangue de Jesus vertido na cruz, o sangue dele vertido na cruz, é o que nos abre porta para chegar ao trono da graça de Deus. É o sangue de Jesus que nos leva até a pessoa do Deus Todo-Poderoso. Olha só, Romanos capítulo 8, verso de número 34, diz assim: pois é Cristo, não é João, não é Maria, não é Pedro, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Não existe outro tipo de pessoa, outro tipo a não ser Jesus Cristo, que está intercedendo por nós. Escute, quando você fica doente, você procura um médico, certo? Sim, você vai lá. Se você tem um plano de saúde, você vai até o seu hospital. Se você não tem um plano de saúde, você procura o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Ou se você está do outro lado do outro país, você procura o sistema de saúde aí do seu país. Mas você vai ao médico, correto? Mas pensa comigo, se você vai ao médico, é porque você sabe que o médico é quem vai resolver o seu problema. Você não procura a mãe do médico. Então por que você deixa de procurar o médico Jesus Cristo e muitas vezes quer procurar a mãe de Jesus? É mais rápido ir para o médico, porque você sabe que o médico vai resolver o seu problema. A palavra diz que Jesus, ele quer sarar, ele quer curar. Jesus é o médico dos médicos, ele é quem tem a última palavra. Quando a medicina não tem mais solução, quando a medicina não tem mais palavra, não tem mais resolução da sua enfermidade, Jesus é quem tem a saída. Porque Jesus é o médico dos médicos, é ele quem intercede. Jesus é o nosso advogado fiel. Jesus é o nosso advogado fiel. E quando o advogado intercede ao Pai, que é o juiz, quando o advogado Jesus Cristo intercede ao Pai, ao Senhor Deus, nosso juiz, ele ganha a causa. E o Espírito Santo é quem vem entregar, é quem vem ministrar. Os anjos é quem vem ministrar na sua vida. Então vamos aprender, vamos direto no médico, ao invés de ir na mãe do médico. Vamos direto no médico. Escuta, olha só mais um outro versículo. Diz assim, quando Jesus está falando para Pedro, né? Antes mesmo que Pedro negasse ele, Jesus disse assim: eu, porém, roguei por ti. Olha só, Jesus está falando: eu intercedi por você. É eu que intercedi. Meu querido, o único que pode interceder, que pode clamar ao nosso favor, o único é o nosso Salvador, Jesus Cristo. É o único que intercede junto a Deus por algo da nossa vida. Então não vá atrás de quem não tem caminho para te levar para Deus. Vá atrás do caminho. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus Cristo. Inclusive eu quero indicar para você aí assistir um vídeo chamado Caminho, do nosso ministério. Você coloca aí no YouTube, põe assim: Caminho, Vlog, Palavra de Poder. Aí você vai encontrar esse vídeo. O nosso ministério é o nosso canal no YouTube. E lá tem uma lista que tem alguns vlogs gravados, né? Eu estou gravando ali, falando algumas coisas sobre isso. Eu falo mais a respeito de caminhos. Então procura aí, coloca Caminhos, Vlog Cristão, Palavra de Poder, e você vai encontrar esse vídeo. Vamos para o 9º ponto aqui do nosso estudo sobre a voz do povo não é a voz de Deus. O 9º ponto diz assim, abre aspas: mas todos são filhos de Deus, fecha aspas. Vamos mostrar, eu quero mostrar para você que nem todos são filhos de Deus. Escuta só. João, capítulo de número 1, verso 10 e 12. Jesus é o Verbo, e o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não os receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você só é filho de Deus se você crê no nome de Jesus Cristo, se você crê que Deus é o Todo-Poderoso, se você crê no mandamento de Deus, se você crê e você ama a Deus. Como que você pode me dizer que você ama a Deus? Como você fala para Deus que você o ama? Você ama a Deus quando você segue os mandamentos de Deus. Quando você segue os mandamentos de Deus, não adore imagens, não acredite que Deus que você volte em outras vidas, não acredite que existe purgatório. Quando você entender, né, que você precisa seguir os mandamentos de Deus, os 10 principais e os 2 mais importantes, os 10 mandamentos de Êxodo 20 e os 2 mais importantes, que é amar o Senhor teu Deus como acima de todas as coisas, colocar o Senhor Deus acima de tudo, e depois amar o próximo como você ama você mesmo. Quando você entender tudo isso e seguir verdadeiramente, não religiosamente, mas verdadeiramente, quando você seguir isso, aí você vai entender e você vai aceitar o espírito da paternidade. O que é isso? Paulo fala que nós não estamos mais debaixo da lei, que nós estamos debaixo da graça. E Paulo também diz que o espírito de medo, de pavor, não está mais sobre nós, mas está sobre nós o espírito da paternidade de Deus. Nós somos filhos de Deus quando nós aceitamos ser filhos de Deus. Você só se sente filho de alguém quando você entende e aceita a paternidade do seu pai, seja o seu pai biológico ou seja o seu pai adotivo. Nós estamos debaixo de um espírito de adoção. O mesmo espírito que estava sobre Jesus está sobre nós, mas nós precisamos desejar, nós precisamos aceitar esse espírito de paternidade de Deus para que nós nos tornamos filhos de Deus, porque do contrário, se você não aceita esse espírito de paternidade, você não é filho de Deus, você é uma criatura, porque todos são criaturas. Todos, mas aqueles que recebem esse espírito de paternidade, aqueles que recebem Jesus como Pai, como Senhor e Salvador, estes sim são considerados filhos de Deus. Você está entendendo? Quando você aceita Deus como seu Pai, e quando você aceita alguém como seu Pai, você obedece, porque o seu Pai o ama. Quando você aceita, aí você está sendo considerado filho de Deus. Então não caia nessa ideia errada de que todos são filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus, mas somos feitos filhos de Deus quando nós aceitamos a paternidade de Deus. Olha só, eu vou te provar isso. Jesus disse assim em Marcos 16:15. Jesus disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, Jesus não está dizendo pregai o evangelho a todos os filhos de Deus. Jesus está dizendo pregai o evangelho a toda criatura, para que aí sim, pela pregação lá, brevarra manto e assúria rai, para que a pregação do evangelho de poder, você se torne um filho de Deus, porque você vai estar debaixo de um espírito de paternidade de Deus. Você está entendendo? São essas coisas que nos fazem motivados a pregar, a evangelizar a Deus, evangelizar o nome de Jesus, não é mesmo? Vamos lá, agora nós estamos chegando no final, aqui no último tópico, do porquê que a voz do povo não é a voz de Deus. O último tópico diz assim: quando a voz do povo se manifestou, foi para pedir a Pilatos que crucificasse Jesus e que soltasse Barrabás. Barrabás, ele era um bandido, né? Ele era um criminoso da época, considerado altamente perigoso. E o povo pediu para que Jesus fosse morto ao invés daquela pessoa que era, perante a sociedade da época, considerada
um criminoso de alto perigo. Então o povo pediu para que soltasse Jesus, aliás, para que matasse Jesus e soltasse Barrabás, para você ver quão profundo é. A voz do povo não é a voz de Deus. Bem, se a voz do povo definitivamente não é a voz de Deus, o que fazer? O que nós vamos fazer? Se a voz do povo não é a voz de Deus, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos nos apegar a Deus e nós vamos ler a sua palavra, a Bíblia Sagrada, a Bíblia que você tem. Nós vamos nos apegar a Deus e ler a sua palavra. Olha só, 1 Timóteo 2, 3 a 5, diz assim: pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Jesus quer nos salvar. Jesus quer que a palavra dele manifesta a verdade na nossa vida. Paulo escreve que nós precisamos não nos conformar com este mundo, mas nós precisamos renovar a nossa mente. Romanos 12, 1 e 2, isso. Nós precisamos renovar a nossa mente. Com o quê? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que renova a nossa mente. Vamos continuar lendo a Bíblia, onde diz em Atos 4:4, diz assim: muitos do que ouviram a palavra a acreditaram. Você que está me ouvindo, você pode ter acreditado em tudo que foi pregado para você, em tudo que a palavra de Deus diz para você. Mas infelizmente, nem todas as pessoas aceitaram Jesus como Pai, aceitaram a paternidade de Jesus e a salvação que há em Jesus. E essas pessoas não são salvas. Você precisa aceitar essa paternidade, sentir que é filho de Deus pela revelação da palavra. Olha só, vamos ler mais aqui um versículo que diz assim, João capítulo 3, verso 17, verso 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus é a nossa luz, Jesus é o nosso norte, Jesus é o nosso brilho, Jesus é o nosso reflexo. Nós precisamos refletir a glória de Deus, nós precisamos aceitar, nós precisamos acreditar, tomar posse do Espírito da paternidade. Para quê? Para que nós não sejamos igual ao mundo que amaram mais as trevas do que a própria luz, que é Jesus. Josué 24:15 diz assim: escolhei hoje a quem servis, se aos deuses a quem serviram vossos pais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual a escolha que você faz hoje? Me diga. Você fica com a voz de Deus ou você fica com as crendices populares por aí? Você pode fazer um Deus, você pode ter um Deus aí conforme o que você quiser, de barro, de metal, de ouro. Eu não sei, o desejo é seu. Ou você tem esse Deus aí do seu jeito, ou você aceita o Deus da Bíblia, o Criador de todas as coisas, que criou você para ser feliz, para ter um relacionamento. A Bíblia é como um manual que nós temos para a nossa vida. Quando você compra uma geladeira, um fogão, quando você compra um computador, um tablet, um celular, eu não sei, vem um manual para você ler, para você saber como funciona. A Bíblia é esse manual da nossa vida. Você precisa ler o manual do fabricante para saber como o produto, como o produto funciona. Tudo que você precisa saber para você, tudo que você precisa saber para você viver bem, tudo que você precisa saber a respeito de você, você precisa ler no manual do Criador. E o Criador é Jesus Cristo. Deus conhece eu e você por dentro, por fora. Ele tem o maior desejo de nos dar a vida eterna, mas Ele deixou que nós escolhemos isso. Ele deixou para que nós venhamos escolher o que nós queremos, porque Deus não criou robôs.
Deus não criou eu e você como robô, mas Deus criou eu e você como filho, como alguém que Ele quer ter um relacionamento. Olha só, Jesus está falando agora aqui, olha, Apocalipse, capítulo de número 3, verso 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa e vou cear com ele e ele ceia comigo. Jesus quer isso, Jesus quer um relacionamento. Jesus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Jesus quer que nós tenhamos uma vida boa, uma vida alegre, uma vida contente, uma vida recebendo o amor do Pai. Olha, eu vou te falar uma coisa. Você pode falar com Deus porque Ele ouve a nossa oração. Olha, eu vou ler um versículo aqui. Êxodo 3, 7 e 8. Diz assim: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo. Deus vê o que está acontecendo, ouve a nossa oração, sabe tudo, e como é um Deus vivo, Ele coloca o dedo no meio. Ele desce do céu para livrar eu e você e mudar a nossa história. Mas será que você está disposto? Será que você está disposto a atender um telefonema de Deus? Será que a tua linha está ocupada? Será que na hora que Deus liga para você a sua linha está ocupada? Ou será que você consegue atender Deus? Não deixa a linha estar ocupada. Não deixa a linha do seu telefone, do seu contato, do seu relacionamento com Deus estar ocupado, meu irmão. Olha só, João 15,16 diz assim: Disse Jesus: Tudo quanto perdides em meu nome, tudo quanto perdides ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Meu querido, olha só esse outro versículo, Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder em glória, é isso que atua em nós. Peça para Deus a coisa certa. Peça para Deus. Peça aquilo que você quer. Se você está em Deus e pedindo para Deus algo maravilhoso na sua vida, Deus vai fazer. Mas peça com sabedoria e Ele vai manifestar o seu poder na sua vida. Olha só, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você precisa acreditar. Não é uma religião, não é uma simples oração que vai fazer com que você seja salvo. Não é uma ideologia, não é uma crendice, não é nada, absolutamente nada disso que faz com que você seja salvo. Faz com que você seja feliz ou faz com que você seja livre. O que verdadeiramente vai fazer você ser salvo, ser feliz aqui e eternamente. O que faz você ser livre verdadeiramente é você confessar a Deus como seu único e suficiente Salvador. É você tomar posse, acreditar, deixar que Deus seja o seu Pai. E depois que você deixou que Deus seja o seu Pai, aí sim você estará salvo diante da presença de Deus e vai entrar em glória com Deus. E terá que manter isso todo dia, porque uma vez salvo, nós não somos sempre salvos. É preciso que você guarde a tua coroa, é preciso que você guarde aquilo que Deus te deu, é preciso que você guarde, persista, lute até o fim, para você acreditar verdadeiramente. Jesus fala isso: serás bem-vindo ao meu reino se perseverares até o fim, se continuares até o fim. Apocalipse 2:10 diz: guarda a tua coroa até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, meu querido, eu vou terminar essa nossa série de programas com esse versículo, Romanos, capítulo de número 10, verso 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E quero terminar com mais um versículo. Eu vou abrir aqui Apocalipse, capítulo de número
2, eu estou abrindo a Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 2, e o verso de número 10, que diz assim: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Mas olha, a esperança está aqui no final do versículo, que diz: Sê fiel até a morte. Seja fiel àquilo que Deus te deu. Seja fiel à promessa de Deus. Seja fiel mesmo passando por tribulação, mesmo passando por desesperança, mesmo passando por doenças, mesmo passando por enfermidades, calúnias, mentiras. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos repetir? Seja fiel até a morte, independente do que for, e Deus dará para você, no dia do juízo final, do grande trono de justiça, Deus dará a coroa da vida eterna. Você está ouvindo o programa Palavra de Poder com o pastor Miqueias Castrezi. Tempos modernos. Provérbios 24:3 diz assim: Com a sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Vivemos dias que homens correm de um lado para o outro, buscam riquezas, famas, poder, sexo e muito dinheiro. Nada disso pode e nunca completará o nosso ser. Os homens sem Deus nunca estarão completos, pois viemos de Deus e somos a imagem e semelhança do Trino Deus. Edifique e fortifique sua casa sim, sua casa espiritual sobre todas as coisas, e para isso as Sagradas Escrituras nos ensina em Provérbios 24:3: Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento se estabelece a casa. Busca a sabedoria e a inteligência do alto que vem de Deus, como está escrito no livro de Tiago, capítulo 3, versículo de 13 a 18. E assim, não permita jamais que o sentimento de inveja e ciúmes domine o seu coração, principalmente inveja dos homens malignos, pois eles maquinam o mal e a violência prosperam com rapidez. Mas eles são reprovados pelo Senhor, como diz Salomão no Provérbios 24:1 e 2. E os seus frutos, desses homens maus, nunca serão bons. Provérbios 24:19 e 20. Escolha pensar o que Deus quer que você pense. Nunca desista de pensar no bem do Senhor. Suas riquezas devem ser mantidas onde nem a traça e nem a ferrugem as consomem, nos céus. Seja forte, meu amigo, creia no Senhor, apenas no Senhor, Deus Todo-Poderoso, é nele que nós encontramos vitória. Medite em Provérbios 24, no amor de Cristo, trabalhando pelo reino e a serviço do Rei Jesus. Pastor Miqueias Castrezi. Ministério Evangelho de Poder, ministrações da Palavra de Deus com o missionário Miqueias Castrezi. Ministério que acredita na Palavra de Poder e na atualidade dos sinais sobrenaturais. Um mover profético e apostólico, liberando curas, milagres, libertação e avivamento verdadeiro. Ligue e agende agora mesmo em sua igreja, seminário e congressos cristãos. Saiba mais sobre o missionário Miqueias Castrezi no site www.miqueiascastrezi.com.br. Também pelo telefone 19 8836 2368 ou 8121 2610.